Bom dia a todos. Eu sou Jamile, sou I3 da UFCG. Apresentei esse caso aqui na semana passada e trouxe hoje de novo para discutirmos na presença dos staffs e residentes da vascular. Eu tentei dar uma condensada um pouco no caso para não ficar tomar tanto tempo, já que temos mais 2 casos. É um paciente masculino, 59 anos, que relata que há 15 anos iniciou um quadro de dor em membro inferior direito, que começava em pontada na região plantar e se estendia para toda a perna direita. A claudicação era desencadeada ao deambular, cerca de 50 metros, melhorava com repouso e com uso de analgésico. Inicialmente era intermitente, de moderada intensidade, foi aumentando progressivamente, até que hoje é contínua, de forte intensidade, que responde parcialmente ao uso de opioides. Há 3 meses, o paciente sofreu um ferimento em região de terceiro pododáctilo com espinho. Essa lesão ela evoluiu de forma que não cicatrizava, procurou então assistência médica na sua cidade, foi encaminhado ao serviço da vascular aqui do HU, foi internado para realizar a intervenção cirúrgica por suspeita de diminuição da circulação do membro afetado, segundo o relato do paciente. Então, na vascular, foi solicitado o eco e CAT, que evidenciaram doença cardíaca, e o paciente foi, então, encaminhado para a cardio no dia 26 de outubro. Aqui na cardio, o paciente referia uma precordialgia em aperto, de moderada intensidade, que não tinha irradiação, que era desencadeada por esforço físico, melhorava com repouso e que durava de 10 a 15 minutos. Comorbidades é um paciente hipertenso e dislipidêmico, com diagnóstico há 6 meses, ex-etilista e ex-tabagista, cessou há 6 meses, tem uma carga tabágica de 49 maços anos e tem história familiar positiva para eventos cardiovasculares. De IOA, ele tem uma adinamia, uma perda ponderal de 6 kg em 3 meses, tonturas ocasionais e, como eu já disse, tem a precordialgia que já foi citada na HDA. Exame físico. Paciente bom estado geral, faces de dor, hidratado, hipocorado, Ancruz 4, eupneico, normocárdico, sinais vitais, 64 batimentos, frequência respiratória de 20, tinha ausculta cardíaca. Ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas hipofonésicas, sopro sistólico em forco aórtico, 3 cruzes em 6, sem frêmito e sem irradiação. De ausculta pulmonar tinha roncos difusos, abdômen inocente e de extremidades tinha pulso periférico palpável em membros superiores e em membro inferior esquerdo, exceto pé de osso, que era impalpável, e impalpável em toda a extensão de membro inferior direito. De hipótese diagnóstica, né, um paciente com essa história clínica, esse exame físico, permite aventar doença arterial obstrutiva periférica e doença arterial coronariana. Conduta na vascular. Foram solicitados exames laboratoriais gerais, solicitado ECG, um angio-TC de aorta ilíacas, um eco e o CAT. Prescrito losartana, amlodipino, atenolol, AS, clexane profilático, simvastatina, tramal e morfina. E foi iniciado também ciprofloxacina e metronidazol pelo ferimento de terceiro pododáctilo. Exames admissionais estavam normais, tinha só uma anemia hipocrômica e normocítica. Esse é o ECG do paciente, a gente já viu na semana passada, que tem o ritmo cardíaco sinusal, com desvio de eixo para a esquerda e com hipertrofia ventricular esquerda. O eco do paciente tinha uma fração de ejeção de 41%, um déficit de relaxamento do ventrículo esquerdo, uma insuficiência aórtica grau leve, função sistólica do ventrículo esquerdo moderadamente comprometida, uma hipocinesia médio-basal de parede anterior livre e um leve aumento do ventrículo esquerdo. Solicitado, então, o ecoestresse, que foi positivo para a isquemia miocárdica, e com isso foi solicitado o CAT, que foi realizado em Messejana no dia 25, evidenciando obstrução triarterial, lesão de tronco de 70% no terço distal, marginal esquerda 70% no terço médio,
uma descendente anterior 90% no terço médio, uma CX sem lesão e coronárias direitas com lesões moderadas de 40%, uma diagonal ostial de 80% e uma descendente posterior de 90% no terço médio. O paciente evoluiu na enfermaria da cardio com esse terceiro pododáctilo drenando secreção fétida e foi então realizada a amputação desse membro e foi enviado para estudo anatomopatológico. A gente está aguardando ainda essa avaliação para ver se tem ou não osteomielite. Foi suspenso o beta-bloqueador e o AS, iniciado hidroclorotiazida para controlar os níveis de PA e iniciado também gabapentina e amitriptilina para dor neuropática. De exames complementares, o paciente tem um angio-TC que mostra uma obstrução total de artéria femoral e artéria ilíaca externa direita, com estenose de 50% dos vasos ilíacos internos bilateralmente. Tem ainda também um Doppler de carótidas, que mostra uma placa ateromatose regular sem ulceração, que obstrui 60% de carótida direita e 20% de carótida esquerda. O paciente ele vem apresentando há 10 dias picos febris diários. Foi então conversado com a CCIH e orientado por ela a mudar o esquema antibiótico. Foi iniciado então tazocin, vancomicina, hoje ele está no D10. E foi solicitado também hemocultura, imunocultura, raio-x de tórax na busca de focos infecciosos. A hemocultura do dia 7 veio negativa. A urinocultura, a primeira amostra, foi isolado Klebsiella pneumoniae produtora de KPC. Foi, então, solicitado um sumário de urina, que veio normal, e uma segunda amostra de urinocultura, que também veio normal. Simultaneamente, o paciente apresentava também queixas de um quadro gripal, com obstrução nasal, coriza, espirros, e a CCIH orientou iniciar Tamiflu por 5 dias. Esse paciente, como eu já disse, foi discutido na última sessão, que foi decidido que ele era um candidato à revascularização miocárdica por via cirúrgica. Aqui a evolução dos exames laboratoriais gerais do paciente. Ele tem, assim, os leucócitos sempre no limite superior, com algumas variações. Uma PCR que horas aumenta, horas desce, mas hoje está de 11,25, deu uma elevada do final de semana. Esse é o raio-x do membro inferior direito, sem sinais de osteomielite. Essa é a foto do membro do paciente. E o paciente está aguardando, né, a programação de revascularização do miocárdio e de revascularização do membro inferior direito, mas hoje a gente tem uma grande questão, né, que seria a impossibilidade do procedimento cirúrgico cardíaco, justamente pela infecção ativa, e a gente trouxe hoje para a sessão para discutir com a vascular o próximo passo, né? Esse paciente é um paciente que é a nossa realidade, na verdade, que tem as duas doenças associadas, doença cardíaca e a doença vascular periférica. E o grande problema é essa infecção desse pé dele, que a gente já fez a amputação. Aparentemente não tem sinais de abscesso no pé, não tem sinais de osteomielite pelo raio-x, embora muitas vezes não seja visto. E assim, a isquemia está lá. Após a amputação, deu para ver que o pé é realmente bastante isquêmico, não vai cicatrizar aquela lesão, e aí a gente está nesse impasse. O que é que a gente vai conseguir fazer? Que realmente o risco cirúrgico dele, sem uma correção aí da parte coronária, não é um nível baixo, não é um nível alto. Então essa era a nossa dúvida também, o que é que a gente podia fazer para melhorar aí a situação dele. Para a gente simplificar o caso, assim, ele é um doente que tem
sintoma de doença coronária, portanto ele é sintomático em repouso, e tem doença arterial com tronco grave, né? Então, do ponto de vista de risco cirúrgico, ele é de altíssimo risco, né? A chance dele ter complicação durante o ato cirúrgico da revascularização do membro inferior é muito alta. Quer dizer, pode até não ter complicação, mas a chance dele ter complicação é alta, né? E pode ser complicação grave. Mesmo que, independente da técnica anestésica, né? Assim, mesmo que você faça com bloqueio, que costuma muitas vezes dar muito mais instabilidade hemodinâmica do que uma cirurgia com anestesia geral, por exemplo, né? Anestesia venosa pura, com etomidato, por exemplo, costuma dar menos instabilidade do que o bloqueio, que é tido como menos complicado. O que eu coloquei lá para vocês foi que ele não tem infecção ativa. Então, em momento que a gente vir que a infecção está controlada, ele deve ser submetido a uma revascularização cirúrgica. Isso uma semana a mais, no mais tardar, né? Então, uma semana ele resolveu o problema infeccioso, ele faz a revascularização miocárdica. A dúvida é se pode fazer o mesmo procedimento, porque segundo me passaram, vocês queriam fazer um enxerto da femoral direita para a esquerda, que era um procedimento mais simples, tal. Se isso poderia ser feito ao mesmo tempo. Eu não vejo problema de fazer no mesmo tempo. Eu acho que não seria uma coisa proibitiva, não. Eu acho que é razoável. É uma questão de acordar com... De praxe, ninguém gosta de fazer 2 procedimentos ao mesmo tempo, né? Nem o cirurgião gosta, nem o clínico. Essa é uma situação um pouco diferente, né? Já que é uma cirurgia mais rápida e não vai prolongar muito tempo cirúrgico, eu acho que poderia ser discutido. Então... Todo mundo lembra da última sessão, uma lesão de tronco bem severa, uns 80% de tronco, tem uma circunflexa grande, uma DA que já foi infartada, mas tem músculo viável lá, tem onda R no eletrocardiograma. Então, a nossa proposta é que a gente trate a infecção, já que a infecção local está controlada, quer dizer, nós não temos osteomielite, nós não temos abscesso local, o que tem é dor, né? Quer dizer, o que ele tem muita dor, está usando morfina com muita frequência, mas eu acho que uma semana a mais e a gente controlando a infecção dele, eu acho que estaria razoável para... Como é que está do ponto de vista infeccioso hoje? Ainda está com febre? E a urocultura mais recente é negativa. E ele está com teico, está com vancomycin. Tá. E não tem outro indício de infecção. Isso é um pouco estranho, porque não é do pé, viu, ali. Caiu plaqueta, não? Recentemente? Porque eu vi exames só até dia 12, exames mais recentes, tem? Hemograma normal. Tem, porque ele tinha uma eosinofilia também, ainda tem? De quanto? De 8. A coisa que a gente sempre pensa quando você começa a dar muito antibiótico é febre por antibiótico, né? Que você não sabe até que ponto... porque não parece ter abscesso naquela lesão, assim, não tem indício de infecção não controlada, quer dizer, não tem infecção respiratória, ele tem a parte pulmonar bem limpa, quer dizer, não tem por que fazer infecção fúngica, quer dizer, não tem endocardite. Eu acho que a gente tem que pensar em outras causas de febre, né? Ou doença viral, ou febre por antibiótico. E aí, talvez um pouquinho de suspensão do antibiótico, umas 48 horas, para a gente observar, valesse a pena. A gente está com quantos dias de vanco e tal assim? 10 dias? Eu acho que está... A gente podia suspender 48 horas para a gente observar, né? Acompanhava o hemograma PCR nessas 48 horas para a gente poder ter esse diagnóstico definitivo. Aí chama a comissão de infecção para a gente discutir com eles também. Às vezes, quando é febre por antibiótico, vale um pouquinho de corticoide, né? Tem até eosinofilia, mas vamos esperar, só suspender para a gente ver. Ok? Pronto.
Uma semana não vai mudar muito o quadro clínico. Tá bom, vamos esperar uma semana. E aí a gente já discute com o cirurgião que for operar a ideia de vocês entrarem no mesmo procedimento. Combinado? Vamos para o próximo caso lá. Bom dia a todos. Meu nome é Márcio Juliano, sou I3 pela Universidade Federal de Campina Grande. E eu fiquei responsável também por passar um caso clínico aqui para todos. Pronto, nosso paciente tem 53 anos, masculino, pardo, casado, aposentado, evangélico, natural de Tabatinga, Amazonas, procedente de Fortaleza. E esse paciente chegou com a queixa de dor no peito, ok? Na história dele, é um paciente já com infarto agudo do miocárdio prévio, já foi submetido a uma revascularização miocárdica também com angioplastia, com implantação de 2 stents, isso em 2001, segundo ele, no Prontocard. E ele chegou aqui, ele relata, né, um início de dor precordial há aproximadamente 2 anos. Inicialmente essa dor era de moderada intensidade, em aperto, desencadeado por estresse ou esforço físico, com duração de 40 a 60 minutos, obtendo melhora com repouso ou uso de Isordil. Posteriormente, ele evoluiu com a intensificação dos sintomas e, há 8 meses, ele notou uma piora mais intensa, certo? Uma precordialgia se tornou mais intensa, frequente, segundo ele, constante, durante todo o dia, certo? Mesmo em repouso. Classificando essa dor como em aperto, às vezes em queimação, e irradiação para membro superior esquerdo associado, eventualmente, com parestesia em face ulnar de antebraço, e que só alivia com o uso de Isordil. Na verdade, ele refere apenas uma leve redução da dor, mas a dor dele é constante, 24 horas, segundo ele. E, associadamente, né, com a piora do quadro, ele passou a apresentar também dispneia aos pequenos esforços, segundo ele, como calçar sapatos, subir um andar de escada, sudorese e palpitações esporádicas. Então, isso é o que ele me relatou. De antecedentes dele, né, antecedentes médicos, o paciente ele relata ser hipertenso, diabético e também faz um acompanhamento psiquiátrico, segundo ele, por esquizofrenia. Ele nega outras cirurgias, afora os 4 cateterismos que ele fez, certo? Nega alergias ou transfusões. E as medicações que ele vinha fazendo em casa eram essas, né? Atenolol, 50 mg dia, amlodipina, 5 mg dia, losartana, 50 mg dia, simvastatina, 40 mg dia, ácido acetil salicílico, 100 mg dias, insulina e os medicamentos psiquiátricos, né? Aldol, diazepam, clonazepam, biperideno, carbonato de lítio e ácido valproico. História familiar dele. Relata os pais são vivos, né? O pai de 73 anos, é hipertenso, teve um histórico de AVC há 10 anos. A mãe, 70 anos, hipertensa e diabética. Hábitos de vida, história psicossocial. O paciente é ex-tabagista, fumou durante 10 anos, uma carga de 5 maços por dia, segundo ele, tendo parado há 20 anos. Ex-etilista, também parou mais ou menos no mesmo período. Tem uma história de uso de drogas ilícitas também. Utilizou maconha, cocaína também. E mora em casa de alvenaria com boas condições hidrossanitárias. O exame físico admissional dele aqui, o paciente chegou bem, certo? Bom estado geral, consciente, orientado, cooperativo, acianótico, afebril, anictérico, hidratado, normocorado e eupneico. Sinais vitais dele dentro da normalidade, 78 de frequência cardíaca e 18 de frequência respiratória. Não tinha registro da pressão arterial. E o exame físico, a ausculta cardiopulmonar dele sem alterações, sem nenhum achado importante, abdômen inocente e na extremidade pulsos periféricos presentes, bem palpáveis, simétricos, cheios, certo? E ele apresenta um vitiligo em membros. A hipótese diagnóstica do paciente, né, pelo histórico, foi de doença arteriocoronariana, angina instável. Foram solicitados os exames, né, exames laboratoriais e eletrocardiograma na sua admissão. Então, botei os exames na sua admissão e os dias que foram solicitados novamente, né, na sua evolução aqui na internação. O hemograma dele foi sem alteração, sem leucocitose, hemoglobina dentro da normalidade. Função renal, esteve sempre uma boa função renal, colesterol total de 170, né? Triglicerídeo elevado, 253, a glicemia de jejum dele na admissão elevada também, 503, mas depois houve um bom controle.
as enzimas cardíacas também sem elevações importantes, né? E o último exame dele deu inferior a 0,20, né? Sem alteração. Os eletrólitos dele também esteve todos normais, estáveis, dentro da normalidade. E coagulograma também dentro da normalidade. Pronto, aqui o eletro da sua admissão no dia 31, que ele chegou aqui, né? Ao meu ver também não tem nenhuma alteração, a frequência cardíaca regular, ritmo sinusal, né? O eixo cardíaco entre 0 e 90 graus, não tem sinais de sobrecarga ventricular, nem atrial, né? Nem sinais de hipertrofia também não, ao meu ver, né? E eu trouxe os outros eletros dele para mostrar que em nenhum momento o eletro dele sempre esteve bem inocente, digamos assim, né? Sem muitas alterações. Do dia 31, do dia 6 e do dia 13 foi o último que eu bati a foto. A prescrição dele na admissão e a atual, né? O que foi alterado, né, foi a gente teve aumentou a dose do atenolol para 150 mg dia. A principal diferença o acréscimo dos medicamentos que ele relatava fazer em caso do acompanhamento psiquiátrico dele, né? Não teve muita alteração, não. E aqui na sua sim, ele trouxe um CAT dele de junho, que foi o último CAT que ele realizado no Hospital de Messejana, que eu vou mostrar daqui a pouco o filme e o laudo. E aqui na sua internação ele foi submetido a esses 3 exames, certo? O eco transtorácico, um primeiro eco-estresse no último dia 12, que foi inconclusivo, segundo, porque ele estava beta-bloqueado, certo? Ele não conseguiu atingir a frequência cardíaca desejável, e foi repetido na última sexta-feira agora o seu eco-estresse. Pronto, aí pode... Assim, essas imagens eu só consegui pegar hoje, certo? Porque na sexta teve problemas técnicos. Aí eu não sei nem como é que está a ordem desses exames, não. Mas o eco-estresse foi a doutora Cristiane. O eco transtorácico, agora eu não sei dizer, doutor. Foi lá no início. Já começa com o eco-estresse convencional, né? Esse aqui é o eco-estresse, né? Aqui é o transtorácico, né? Vai voltando aí, por favor, vai subindo. Bom, janela paraesternal, um corte transversal do ventrículo esquerdo. A gente divide o ventrículo esquerdo aqui em 8 segmentos. Aqui em cima está o ventrículo direito, aqui embaixo o ventrículo esquerdo, aqui o septo, que é dividido em septo inferior, septo médio, septo anterior, parede anterolateral, anterior, póstero inferior e inferior. Então, aqui aparentemente a contratilidade está normal. Pode passar. Pode subindo. Continuando na janela paraesternal, a gente começa com esse corte aqui longitudinal, depois que a gente vai para aquele lá que é o transversal. Então tem o átrio esquerdo, a válvula mitral, o ventrículo esquerdo, válvula aórtica um pouquinho espessada, o septo interventricular e o ventrículo direito. Então tem a impressão que o septo aqui está um pouco hipocontrátil. Pode subir. Janela apical, corte 2 câmaras, medindo aqui o volume do átrio esquerdo, que deu 21 ml por metro quadrado, que é uma dimensão normal. Pode subir mais um. Então, isso aqui a gente já viu, pode subir outro. Aqui as medidas do ventrículo esquerdo. Então, em diástole, 53 milímetros. Em sístole, 36 milímetros, medidas normais. Espessura do septo de 9. Espessura da parede posterior também de 9. Espessura do miocárdio normal. Fração de encurtamento de 32% e fração de ejeção de 60%, contratilidade normal. Pode subir mais um, por favor. Estudo dos fluxos pelo sistema Doppler. A onda E é maior do que a onda A, que é o padrão normal. Pode subir mais um. Aqui o Doppler tissular, aqui da parte lateral do anel da válvula mitral. É o mesmo comportamento do Doppler espectral, só que agora é de cabeça para baixo, onda E maior, onda L maior do que onda A'. Pode passar.
janela apical, corte 4 câmaras, câmaras de dimensões normais, mais um. Esse já foi visto. Esse também foi visto. Pode passar para o eco de estresse para a doutora Cristiane mostrar. Bom, aí o eco de estresse, o paciente foi retirado o beta-bloqueador. O primeiro exame, como tinha só 2 dias de suspensão do beta-bloqueador, ele não conseguiu atingir a frequência cardíaca desejada. E aí, com 4 dias depois, a gente conseguiu atingir a frequência cardíaca dele, foi de 160, o máximo que chegou. E, assim, no repouso, a gente via que a contração estava normal. E aí você vai submetendo o paciente, inicialmente com dobutamina, você vai aumentando de 3 em 3 minutos a dose da dobutamina, começa com 5, 10, 20 e 30, e quando chega com 30 microgramas por quilo por minuto, a gente associa a atropina, que é para taquicardizar o coração e a gente vê se tem alguma alteração isquêmica. Então, de repouso, foi tudo bem, não teve alteração. Quando ele deitou, inclusive eu achei a dor até um pouco assim, atípica, que ele disse que sente com muita frequência, é direta a dor praticamente não passa. Então, ele já se deitou antes de começar o exame, dizendo já que estava com uma dor retroesternal, que é um aperto, como se fosse uma opressão. Mas aí a gente começou o exame, né? O eletroinicial também não tinha nenhuma alteração. E com as doses progressivas, quando a gente conseguiu chegar ao pico, ele disse que realmente a dor aumentou. E aqui é o apical de 4 câmaras, aqui é de repouso, aqui com a baixa dose. Aliás, os dois ainda estão com a frequência um pouquinho elevada. Estou vendo aqui quanto é que está. Está quanto aqui? 140. E aqui já estava na recuperação. 158, né? A gente chegou a 158. E aqui a gente não viu alterações significativas. Aliás, deu a contração aqui nessa região, que é parede septal, posterior, ponta, parede lateral. A contração se manteve normal. Pode passar o próximo. É o apical de novo. Pode passar outro. É o mesmo. Aqui foi onde, no repouso, aqui é 2 câmaras, né? Aqui é parede inferior e aqui é parede anterior. E aí, com a progressão, a gente notou que estava aumentando mais a contração, né? Vocês veem que espessa mais, o coração só falta, né? Assim, praticamente encostar uma parede na outra, fechando. E o que a gente foi notando foi, na hora do pico, essa parede inferior, que ela não ficou muito hipocinética, e depois, com a recuperação, que já está com 120, ela foi voltando ao normal. Então, nessa região inferior, então achei que haveria, né, isquemia aí nessa região, no segmento basal, médio basal inferior. O próximo. Aqui é o 2 câmaras, parede septal, parede posterior. Aqui na baixa dose, né? Você vê aqui a frequência que era 80, já tinha aumentado para 120, depois foi para 157. E aí aqui eu não notei alteração. E depois na recuperação, já estava baixando aqui. E nessa região aqui eu também, nessas regiões aqui, nessas paredes, eu não encontrei alteração. Pode ir o próximo. Não, pode passar. Esse é o transtorácico. Pode passar. Pode passar. Aqui é o transverso. Agora sim, o transverso, apesar de lá no 2 câmaras ter visto, aqui eu não consegui detectar alterações. Às vezes é o corte, na hora que fica, você não consegue definir muito bem na hora do pico, que a imagem desaparece um pouco. Mas mesmo aqui, essa regiãozinha aqui, a gente nota que fica fica um pouco mais contrátil, né? Fica hipocontrátil. Pronto. Então, aí, pelo eco de estresse, foi positivo aí para isquemia na região inferior.
Então, como nós vimos, né, aqui é o laudo do eco transtorácico, uma fração de ejeção de 60%, e nenhuma alteração. Cavidades cardíacas, aparelhos valvares, função sistólica e diastólica, contratilidade ventrículo esquerdo, todos normais. Aqui é o laudo do ecoestresse, né, como a doutora falou, foi observado uma alteração em parede inferior, uma hipocinesia em parede inferior, sendo, portanto, positivo para isquemia do miocárdio. E agora eu vou mostrar o filme do CAT que ele realizou. Olá. Coronariografia técnica de Judkins, né? O catéter provavelmente está vindo da artéria femoral direita, está no ósseo da coronária esquerda. A coronária esquerda ela dá um ramo circunflexo, né? Com os ramos marginais, e um ramo descendente anterior, né? Que dá os ramos septais e os ramos diagonais, né? A artéria descendente anterior se continua no septo interventricular, vai até a ponta do coração, né? Então, visualizando a injeção na coronária esquerda, dá para identificar que tem uma lesão proximal de circunflexa. Parece uma lesão grave da circunflexa, antes da divisão da artéria da primeira marginal e da talvez segunda marginal e da continuação da circunflexa. Tem um stent no terço médio da circunflexa que tem, a meu ver, obstrução discreta, né? Mas tem lesão proximal antes da bifurcação da primeira circunflexa, tá? Na artéria descendente anterior tem um fluxo lento na DA, tá? Parece ter lesão proximal também. Eu não vejo imagem de stent na DA. Vamos ver na próxima. A coluna está à esquerda, é uma oblíqua direita, né? Na oblíqua direita vocês vão ver o ramo descendente anterior, né? Com ramo circunflexo, né? E o ramo descendente com as artérias septais e um ramo diagonal proximal, né? Tem uma diminuição do calibre do vaso, mas não parece uma lesão significativa. Vamos ver aqui. Tem redução do calibre, uma lesão discreta da porção proximal da DA. O ramo diagonal não estou vendo lesão. Nessa imagem não parece ter lesão severa. Agora a coluna está à esquerda, para a direita é o oblíquo esquerda, a DA fica para a esquerda e a CX para a direita, né? Então, na injeção da coronária esquerda, vocês veem um ramo descendente anterior que tem lesão proximal, lesão discreta, moderada, com ramo diagonal, né? Não parece uma lesão severa na DA. Uma imagem melhor, tá aqui o ramo diagonal, né? O ramo descendente anterior dobrando a ponta do coração, como eu tinha falado, tem uma lesão no terço médio aqui também, ela dobra a ponta. E a lesão da circunflexa aqui dá para ver, tá? Tem lesão na CX. Tem uma que está proximal, que aqui não dá para ver direito, né? E uma no início da primeira marginal. Isso é uma projeção chamada crânio caudal, uma projeção adequada para ver tronco da coronária esquerda, para ver bem o tronco, né? O ósseo da artéria descendente anterior, o primeiro ramo diagonal, aquela lesão que eu falei proximal da DA discreta, e aqui a lesão severa na porção proximal da circunflexa. Vou deixar correr aqui para vocês verem melhor, ok? Tá? E a projeção do stent não parece ter reestenose interstente. Injeção na coronária direita, em oblíqua esquerda. A coronária direita dá um primeiro ramo, chama artéria do cone, né? Muitas vezes sai daqui a artéria não sinusal, e ela se divide, quando ela é dominante, em descendente posterior e ventricular posterior. Tem lesão como ele
Tem uma lesão proximal aqui, que eu... Vou ver outra projeção, daria aqui como 50%. E uma lesão da DP, terço médio da DP, que é severa, mais de 90%. Vamos ver outra projeção para melhorar a imagem. Vou ver essa daí para ver melhor. A lesão é maior no terço proximal da direita. E calcular aqui, mas uns 60% pelo menos, né? Não sei quanto é que ele quantificou, mas eu daria aqui uns 60%. É uma lesão grave da DP. Dá para vocês verem aqui uma lesão da DP, severa. Uma VP sem lesão. Tem lesão também do terço médio da direita, uma lesão discreta. Mas tem uma lesão proximal aqui. A meu ver, está entre 60% e 70%. E uma lesão grave distal. Ventriculografia em oblíqua direita. Não tem insuficiência mitral, a válvula mitral está competente, né? E a função segmentar aparentemente é normal. Um pouquinho de hipertrofia, talvez um pouquinho de hipertrofia ventricular, né? Mas com função sistólica normal, provavelmente normal. Não sei o que foi aqui. Bom, é só. Bem, aí esse paciente trouxe esse CAT, mas segundo ele trouxe o laudo lá do hospital, mas se perdeu aqui, não sei se foi que houve, né? Aí eu levei esse filme justamente para o Dr. Ronaldo dar uma avaliada, né, para o cálculo do score syntax. E foi bem parecido a observação do Dr. Ronaldo com o que o Dr. Cabeto fez agora, né? Tronco coronário esquerda livre, um descendente anterior foi visto 2 lesões moderadas, em torno de 30% a 40%. Na circunflexa foi realmente observada essa lesão grave de 90% em terço proximal. Foi observado por ele 2 lesões graves na segunda marginal esquerda, as duas de 90% em terço proximal e médio. Tem um stent na primeira marginal esquerda, né, com 30% de obstrução, PEV, né, considerado. A coronária direita dominante, com 2 lesões graves, segundo lá o Dr. Ronaldo, né, 80% em terço proximal e distal. E também ele observou um stent em terço médio também na coronária direita, segundo ele, PEV, com 30% de obstrução. Ele observou também as lesões na descendente posterior, mas ele não levou em conta no cálculo, porque ele considerou um vaso pequeno, certo? E com essas observações, o score syntax dele foi de 15. Né, considerado uma complexidade baixa, né, uma complexidade anatômica baixa, e o Euroscore dele de 5, né, de intermediário risco para procedimento de revascularização. Talvez aqui, vamos ver. Lesão proximal da CX é muito fácil de ver, né? Ok? Talvez ele esteja chamando isso aqui de lesão grave também. Vamos ver aqui. É aquela que eu me falei, ó. Ok? 70%. Uma lesão pré-estente. Ah, bom. Certo? E a evolução do paciente, hoje ele se encontra no 18º dia de internação, evoluiu durante todos esses dias de forma estável, apenas com essa persistência da dor, sem outras intercorrências durante a internação, os parâmetros dele sempre fisiológicos, com bom controle pressórico e glicêmico.
certo? Então, esteve sempre estável na enfermaria, né, com bom controle pressórico e glicêmico, aguardando então a conduta. Normalmente em torno de 70 a 80, certo? Antes era de 80 a 90, foi quando a gente aumentou a dose do atenolol, né, para diminuir um pouco mais a frequência, e está em torno de 70 a 80 atualmente. Segundo ele, sim. Ele diz que é o dia inteiro com dor. Ele tem dor constante, ele não tem dor como angina, não. É dor o dia inteiro. Tá. Ok. Doutor Alexandre, quer opinar aí? Quando a frequência, ele já estava se queixando da dor quando deitou. Agora, no pico, ele relata que aumentou a intensidade da dor. Ele disse que é retroesternal, em aperto. Mas ele já deitou, já se queixando que estava sentindo a dor. Não, ele disse que era a mesma dor, só que estava mais intensa. Falou que estava mais intensa. Então, nós temos um paciente do sexo masculino, 52 anos de idade, hipertenso diabético, já com doença coronariana estabelecida por um infarto que teve 2, 3 anos atrás. Foi colocado um stent, não ficou claro se foi na fase aguda do infarto, mas não faz diferença. E o paciente agora vem tendo dor, que uma dor parece atípica. No entanto, tem lesões severas nas coronárias, lesão na circunflexa, primeiro marginal, lesão severa na coronária direita e no descendente posterior. Então, a atipicidade da dor, para mim, não é relevante frente a um paciente que a gente sabe que tem doença coronariana grave. Então, acho que deve ser revascularizado. Eu não imaginei que esse índice dele fosse tão baixo aí como foi colocado pelo Dr. Ronaldo, mas se é tão baixo assim, pode ser revascularizado por via percutânea. E a gente não deve se surpreender se ele continuar com algum grau de dor, porque é possível que parte do componente dessa dor dele não seja doença coronariana, parece uma dor neuropática, persistente e tal, mas eu acho que tem que ser vascularizado percutaneamente. O pessoal do quinto semestre, que às vezes não entende bem as coisas, fica em dúvida, alguém quer perguntar alguma coisa? A gente pode esclarecer? Não? Então, assim, deixa eu explicar. Assim, o pessoal, se trata de um doente que tem doença coronariana crônica, né? O tratamento da doença coronariana crônica, ele é sempre clínico, né? Uso de estatina, controle dos fatores de risco, atividade física orientada, diminuição da obesidade, uso de algumas drogas obrigatórias, né? Entre elas beta-bloqueador, inibidor de ECA em alguns grupos, né? Antiagregante plaquetário e estatina são drogas obrigatórias, e essas drogas têm impacto na história natural da doença. A doença coronária crônica estável tem uma mortalidade por ano de em torno de 1%. Né? Então, toda vida que a gente decide um tratamento que vai além do tratamento clínico, você precisa ter certeza ou convicção de que você ou está mudando a história natural da doença, ou seja, diminuindo a mortalidade no médio e longo prazo, já que no curto prazo, quando a doença é estável, ela é pequena, ou que você está melhorando a qualidade de vida. Só tem duas justificativas, né? E para que você tenha impacto. Quando se refere à mudança da mortalidade, em geral, a mortalidade ela é diretamente proporcional ao grau de isquemia, à área isquêmica e à função ventricular. Quer dizer, quem determina o prognóstico, em geral, é o grau de isquemia, ou seja, a extensão da isquemia, a localização, né? A intensidade da carga isquêmica, que não necessariamente tem a ver só com a localização, tem a ver com o
nível de tolerância ao esforço, o número de vezes que você faz isquemia, e isso tem sido bem documentado. E a função sistólica quando ela tem redução, né? Então, quando a gente analisa os trabalhos de revascularização, esse doente sai de cara da indicação de revascularização cirúrgica, quer dizer, seria uma situação incomum indicar cirurgia em quem não tem doença triarterial, quem não tem disfunção ventricular, quem não tem tronco ou quem não tem lesão de descendente anterior. Então, a comparação seria tratamento clínico versus tratamento percutâneo em o doente tendo comprovação de isquemia, e eu acho que aqui muito mais no aspecto sintoma do que mortalidade. Quer dizer, talvez a gente esteja lidando muito mais com melhora de sintoma do que de mortalidade. Agora, eu também concordo com o Dr. Ricardo e a Cristiane que esse doente deve ser submetido à revascularização. O problema desse doente é que, quando eu digo caracterizar bem a dor, é porque é muito comum esses doentes persistirem com dor depois que você faz, né? E discutir bem com o hemodinamicista, por exemplo, ele não vai tratar aquela DP, quer dizer assim, se ele não vai tratar a DP, que é uma artéria pequena, ali um stent de menos de 2,5 milímetros, quer dizer, a chance de reestenose de um stent desse é grande. Então, aquela lesão proximal da circunflexa, ela é pré-bifurcação. Então, ele vai pegar um stent ali e depois vai pegar um stent da marginal, vai botar 2 stents. Se for para a coronária direita, se ele entender que aquela porção proximal da coronária direita tem estenose severa, ele vai botar um stent proximal, então ele vai botar no mínimo 3 stents, no máximo 4 stents, para tratar a doença. Então, stent em paciente diabético tem um resultado pior, principalmente quando se fala de stent não farmacológico. Então, a incidência de reestenose num doente que tem, por exemplo, aquela marginal tem uma artéria pequena, vai ser um stent ali de 2,5, pelo que eu vi, a chance de reestenose é maior. Isso vai para 10% de reestenose no primeiro ano. E aí reestenose passa a ser um problema grave, né? Porque reestenose vira um outro problema complexo, uma doença à parte, né? Tem a ver com morfologia do stent, a colocação, a área da placa onde você bota e daí por diante. E aí você pode ter que tratar uma reestenose, um doente com dor recorrente, aí cair numa indicação cirúrgica fora dos padrões habituais por conta da dor, né, muitas vezes. Nós não temos stent farmacológico ainda, né? Então, em princípio, ele sai daqui com indicação de revascularização percutânea, mas eu acho que vale uma conversa pessoal nossa com o hemodinamicista, a gente saber a estratégia aí. Talvez eu não revascularizasse a porção proximal da coronária direita. Eu acho que a lesão da direita ali ela tem 60, 70. Em locais que dispõem do procedimento, eu passaria um FFR na direita, naquela lesão proximal da coronária direita. Acabou de ser publicado em setembro o estudo FAME-2, né, que analisou reserva de fluxo coronariano em indivíduos com doença estável e naqueles indivíduos que o FFR tinha relação maior do que 0,80, não houve benefício. O tratamento clínico foi melhor do que o tratamento percutâneo. Então, já que a gente está falando em muito stent no paciente diabético, eu talvez botasse um stent na circunflexa, que a lesão proximal é muito severa. Na própria marginal, a gente poderia discutir e deixava a decisão para uma segunda etapa da coronária direita. Quer dizer, eu tratava o sistema circunflexo e deixava para uma segunda etapa. Isso é que eu falo de discussão estratégica, porque é evidente que você tem que decidir não só se tem que revascularizar, mas você, como clínico, também tem que decidir a estratégia de como fazer junto com o hemodinamicista. Hoje em dia, sem dúvida nenhuma, eu passaria um FFR na direita, e se tivesse acima de 0,80, eu não trataria a coronária direita. Quer dizer, eu ia atrás da artéria culpada. Eu tenho a impressão que
A outra coisa é a correlação com a isquemia, né? A isquemia na parede inferior. Isso é outro ponto importante, porque, em tese, nós deveríamos tratar só a direita, se fosse pelo X-stress. Quer dizer, nós não trataríamos nem a esquerda. É evidente que tem falha, né? Essa metodologia, ela erra. Então, mas isso é importante, porque provavelmente a isquemia é da DP. Então, a isquemia não é da porção proximal da direita. Não é uma área isquêmica grande no X-stress. É uma área isquêmica pequena. E provavelmente a isquemia é só da lesão da DP. Olha o que está acontecendo. Você vai pôr stent nas outras artérias que nem comprovação isquêmica tem. Então, se ele teve dor por causa daquela lesão da DP e você for para o CAT e ele não for mexer na DP, talvez a indicação de revascularização percutânea seja questionável. Porque ele pode ficar com a mesma dor, porque o que reproduziu a dor foi o X-stress. Provavelmente o X-stress é da lesão da DP e você está propondo um tratamento para um doente que é incompleto, né? Então, metodologicamente, eu acho que esse doente merecia um FFR para a gente subsidiar esse tratamento. Eu botaria FFR na circunflexo, na direita. Se a lesão da direita proximal não tiver isquemia, nem na CX, a indicação de colocar stent é duvidosa. Diga. Só uma observação, né? Com relação ao sintoma dele, embora ele relate que essa dor seja constante, assim, quem acompanha lá a enfermaria observa que ele não tem essa face de dor e de sofrimento, certo? Embora lá no exame ele tenha, né? E também esse problema dele psiquiátrico, eu não sei até que ponto isso aí pode estar influenciando, né? Eu vou ser muito honesto, assim, se ele não for mexer na DP, eu acho que eu deixaria isso dentro de tratamento clínico. Porque tem um pouco de dúvida na sintomatologia dele e você vai tratar a artéria que é a mais culpada da isquemia. A única comprovação de isquemia que você tem é da parede inferior, que deve ser essa DP. Se fosse daquela lesão proximal direita, era uma isquemia mais abundante e tal. Então, deve ser dessa DP. Então, acho que a gente tem que sentar com o hemodinamicista para a gente discutir isso, porque se ele não for tratar essa DP, o tratamento da doença coronária dele você pode estar criando um problema para ele daqui a 6 meses, esse doente com reestenose de stent de múltiplos stents. Também acho.